Em 2010, mais ou menos, eu conheci a Escola Austríaca de Economia, que é uma linha de pensamento diferente dessa atual que prega o keynesianismo, né? O keynesianismo é o que está em vigor hoje em quase todos os países do mundo, a prática da centralização da emissão da moeda e do estímulo centralizado através de bancos centrais, né? E o controle através de conselhos monetários. Agora, a escola austríaca pensa um pouco diferente, né? É uma escola de pensamento que ela traz os metais preciosos como centro ali de valor, né, de uma economia, ou seja, ativos reais e tangíveis, né? Então, não só uma moeda centralizada ali pelo Banco Central, que tem um custo forçado, como a gente sabe, né? A gente é obrigado a usar o real hoje. Se a gente abre uma empresa, a gente tem que aceitar. Se a gente não aceitar, é um crime contra a pátria, né? Olha só. Pois é, esse é o custo forçado da moeda, né? E a escola austríaca traz essa diversidade, esse olhar um pouco diversificado, né? Onde o dinheiro, ele tem que ser tangível, tem que ter um valor real, um valor real, uma concretibilidade, né? Então, a gente está falando de terras, imóveis, metais, obras de arte, né? São ativos que você não consegue emitir facilmente, sem custo algum. Né? Você precisa empregar um trabalho ali, você precisa ter um trabalho de mineração, de prospecção, ou seja, é feito um investimento para você conseguir 1 grama de ouro, por exemplo. Né? Tem todo um trabalho, por exemplo, para você ter um imóvel. Você precisa de uma planta, você precisa de um engenheiro, você precisa de material. Enfim, é empregado muito trabalho, muito investimento para você ter um ativo de valor que pode valorizar. Muito diferente de você, no computador do Banco Central, fazer um clique e emitir 100 bilhões de reais, por exemplo, para estimular a economia. Lastreado em nada, né? Pois é, lastreado em quê, né? Enfim, isso me chamou muita atenção na época e foi daí que eu me dediquei cada vez mais a esses mercados, a esse conhecimento de economia, mercado financeiro. Mas eu acho que é o suficiente falar sobre Lucas. Eu achei interessante isso que você me falou da escola austríaca, eu não conhecia, mas acabei me recordando assim muito do posicionamento do presidente de Dakhla quando ele fala do BDM digital, né? Ele fala assim, o BDM digital está lastreado em bens, lastreado em imóveis, em empresas, em artigos de... É legal dizer isso, né? Mas é a forma que me vem em ativos palpáveis. Exato. Tangível, físico, né? Exatamente, em bens físicos, não em percepção, né, que é o que a gente tem muitas vezes a impressão quando analisa a alta do dólar, ou a baixa do dólar, ou a disponibilização de moeda no Brasil, ou o aumento da inflação. Eu não sei, você que está em casa, mas muitas vezes eu me sinto vulnerável, como se a decisão nunca tivesse em meu poder, mas sempre de um outrem que decide quanto vai valer o real, quanto vai valer o real em relação ao dólar e assim por diante, sabe? Eu sei, Lucas, que você produziu inclusive uma apresentação para a gente, eu gostaria muito de poder compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, um pouquinho desse percurso histórico, como é que nasceu essa noção do valor do dinheiro, e eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento, gente, para saber essa confusão que a gente foi entrar, que ela não nasceu ao acaso, né, que é muito fruto da pesquisa que você fez. E, para começar, eu te faria uma pergunta, por exemplo, né? Qual seria a melhor moeda do mundo, na sua opinião? Ou o melhor dinheiro do mundo? A gente pode até expandir um pouco para coisas mais intangíveis, né? Para a gente tentar entender qual seria a resposta dessa pergunta. E para nos ajudar nessa resposta, por exemplo, a gente pensaria nas pessoas mais ricas desse mundo, né? Os maiores bilionários do mundo, o que eles querem? Qual seria a prioridade número 1 para eles, sendo que são pessoas que já têm sucesso, são famosas, têm tudo que querem, né, em termos materiais. O que mais eles querem, você acha? Muitas coisas, longevidade,
Eles não conseguem. Você acertou na mosca. Exatamente. Porque eu estou me lembrando daquele canadense que investe milhões, que investe na casa de centenas de milhares em longevidade, testando como é que ele pode prolongar a vida dele, né? Foi o primeiro caso que me veio, mas eu sei que ele não é o único. Existe um investimento gigantesco nesse mercado de médico, medicina e pesquisas, né, para tentar prolongar a vida, né, para conquistar mais tempo, né. Então, acho que a resposta para as perguntas seria tempo. A melhor moeda, porque se os bilionários, as pessoas mais ricas do mundo, não têm como expandir esse tempo, né, e dariam tudo, talvez, para conseguir mais alguns anos de vida. Então, aí a gente teria uma resposta aí de, talvez a melhor moeda do mundo seria tempo, se a gente pudesse ter o tempo que a gente quisesse. Para aprender tudo que a gente precisa. Para aprender tudo que a gente precisa, né, para conquistar aquilo que a gente quer. Né? Então, eu acho que nessa vida não é só ter itens materiais, né? E a resposta acho que prova um pouco isso. E apesar, vamos dizer assim, todas essas conquistas materiais nos facilitam, né, a expandir a nossa vida, garantir mais tempo nesse mundo, para que a gente tenha mais aprendizado, se torne pessoas melhores, né? E se a gente for olhar para essas pesquisas lá antigas, né, a gente acaba vendo que há muitos milhares de anos atrás começou-se um trabalho de mineração nesse planeta, né? Mineração do ouro, né? Por seres que talvez tenham uma característica diferente da nossa, mas que tinham muito conhecimento, tinham muita força mental, e esse ouro era muito importante, né? Então, se a gente analisar bem, o ouro tem um valor milenar, muito antes daquilo que a gente possa imaginar. Sim. Né? E o ouro não está simplesmente ligado à riqueza, à prosperidade, né? Porque esse ouro era minerado, inclusive, por um propósito muito particular, né? Ele também tinha funções de expandir a vida, de garantir mais longevidade. Estamos falando dos Anunnakis aqui. Exatamente. Então, por essas constatações, né, a gente acaba percebendo que, além do valor financeiro que tinha esse metal muito especial, diria assim, que já se encontrava nesse planeta, ou seja, foi colocado aqui por alguém, por um criador maior, né, porque ele precisava ser encontrado, ele precisava ter a sua utilidade aplicada, né, e não foi à toa que foi encontrado, e há milhares de anos ele foi explorado, né, e até hoje tem muito valor. Mas essa história é útil para quê? Para a gente começar a entender o real valor que o metal tinha e que ele pode voltar a ter, né? Então, se o ouro era o metal mais desejado, mais procurado, e esses seres vieram de tão longe para buscar esse metal aqui, é sinal que tem algo de muito especial nele, né? Sim. Então é isso, tentar fazer esse resgate dos antepassados, né, dessa história remota, para a gente entender quais são os reais valores que tem, né, nesse metal tão raro, tão valorado, né? E depois, claro, a prata também foi colocada aqui, vamos dizer assim, uma prima menos conhecida do ouro, né? Porque o ouro acaba ofuscando um pouco todos os outros, né? Com sua opulência. Com a sua opulência. Mas a prata também tem o seu valor, que a gente vai conversar um pouco aqui, né? Só voltando aqui a alguns exemplos, né, da resgate histórico, a gente tem conhecimento também, através da ciência acadêmica,
que a partir de 3.000 a.C. a gente já tinha esse conhecimento do valor da prata, né? Então, a gente tinha as primeiras moedas aí, lá da Grécia Antiga, como vocês podem ver aqui, né? Mas naquele tempo a gente tinha um valor real dela, né? Vale o quanto pesa, por assim dizer, né? Essa noção da moeda lastreada em especulações é de um tempo mais recente da nossa história aqui da humanidade, né, Lucas? Não, com certeza, né? E a própria fisicalidade, né? Ou seja, você poder mensurar isso, pegar na mão, fazer a própria custódia, né? É óbvio que eram outros tempos, né? A gente não tinha toda a tecnologia que existe hoje. A complexidade, né, que nós temos hoje. Exato. Mas, ao mesmo tempo, naquela época também não existia tantos sistemas centralizados, né? Seja financeiro, seja da saúde, seja educacional, seja sistema de crença. Hoje a gente vive em sistemas, dentro de sistemas, né? Uhum. Então, o conceito de valor foi muito distorcido por conta da criação desses sistemas, né? Quando a gente volta no passado, a gente tem menos influência desses sistemas dentro dos conceitos de valor das coisas, né? Uhum. Então, é essa grande diferença aí que existia. E a gente vai chegar lá, né, hoje em dia, por que pouca gente conhece a prata, por exemplo, né? Como é que isso foi se perdendo ao longo do tempo, Tudo né? isso foi se perdendo porque tem uma história, né, às vezes até propositada para que isso acontecesse, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou te recomendar 2 vídeos aqui. Esse primeiro, com o Felipe Castelo Branco, vai te falar um pouquinho sobre esses mecanismos de controle muito bem arquitetados aí pelo sistema. E se você quer saber mais desse conteúdo sobre a prata, aqui tá a live na íntegra, não deixa de ir lá conferir. Até a próxima!